Olá, pessoal. Vamos à segunda parte de soluções numéricas de sistemas de equações não lineares, dentro da disciplina de métodos numéricos para engenharia de produção. Aqui, agora a ideia, não sei se vocês lembram que a gente viu o método de Newton lá na primeira unidade para resolver funções, né, para funções não lineares, mas era de uma única variável, e a gente usou o método de Newton. Agora nós vamos usar esse mesmo método, mas com a extensão agora para quando a gente tem mais de uma variável e poder usar para sistemas não lineares. Aqui, né, o método de Newton ele vem dessa expansão de Taylor, né? Tem por base essa expansão de Taylor, que ela é travada aqui, né, nesses dois primeiros termos, né? Aí, com base nessa expansão, Newton, né, chegou e propôs esse método. Aqui a gente tem essa aproximação, né, truncando aqueles dois primeiros termos. Aí, aproximando isso de zero, né, que a gente estava ali atrás do zero da função. Aí a gente teria, de forma interativa, a gente teria assim, aqui foi o que nós vimos na primeira unidade. A questão desse método é que ele vai se aproximando dessa raiz aqui. É, aí, aqui a gente tem a forma. Botou só um acentinho aqui, né? Aqui é a forma deduzida para quando a gente tem várias equações e variáveis, né? Aí aqui a gente tem nesse caso de duas variáveis, nós teríamos isso, né? Aí aqui é a primeira função anterior, aqui os dois elementos, o elemento é, da função menos o anterior, aqui temos as derivadas parciais em relação aqui a x, em relação a y, e da mesma forma nós vamos ter aqui para a outra função. Aí isolando, né, assim, isolando os termos, a gente pode ter da equação anterior, a gente reorganiza dessa forma aqui. Então, aqui tem esse elemento, né, que a gente tinha lá a derivada, agora a gente vai ter a derivada parcial, né, porque tem duas variáveis. E usando a questão da ideia da regra de Cramer, por exemplo, a gente pode ter essa forma iterativa, né? Ó, por exemplo, aqui o x, 1 mais i mais 1 é igual ao x anterior, né? Que é o xi. Aí aqui a gente tem essa função, né? Que a gente está trabalhando. Então, duas funções nesse caso, a mu e a y. Aí a gente tem a derivada dela em relação à derivada da função y em relação a y, e aqui a gente tem o y vezes a derivada da função i mu em relação a y. Aqui, tanto no denominador das duas funções, tanto para x quanto para y, é a matriz jacobiana dos sistemas, né? Então, vai ser o mesmo termo, tá? Aqui a gente vai aplicar essa fórmula, tá? A gente não vai deduzir aqui, a gente não deduziu, mas a gente vai aplicar a forma que o Newton e o Raphson propuseram. Aqui, para relembrar, né, a questão da regra da constante, da derivada, a derivada da constante é zero, a derivada de x é 1, até pela questão que, se a gente aplicar aqui a regra da potência, né, daria 1, né, porque seria 1 vezes x e 1 menos 1, né? Que seria x elevado a 0, que daria 1. Aqui é a derivada da constante, né? Que você tem x elevado a n, você vai ter n, né? Para fora, vira um escalar, vezes x, n menos 1. Aí, nesse caso aqui, né? Isso aqui seria x elevado a 1. Por isso que ó, aqui x elevado a 1, aplicando a regra da potência, vai ter x, 1 menos 1. Que aqui é zero, né? Qualquer elemento elevado a zero é 1. Então, a derivada de x é 1. Aí, nos demais, a gente aplica a regra da potência. Aí, a gente vai pegar aquele mesmo exemplo da aula passada. Considera essas duas funções, mu e y. Aqui tá aqui as funções. Aqui a gente vai... As raízes é 2 e 3.
E a gente vai iniciar com x igual a 1,3 e y igual a 3,5. Aí, olhando para cá, né? Ó, voltando para aquela forma do Newton, a gente precisa, para calcular tanto o x quanto o y, a gente precisa da derivada parcial da primeira função em relação a x e em relação a y. E para a segunda função, a mesma coisa também. A gente precisa da derivada parcial dela em relação a x e em relação a y. Também precisamos do valor da função, substituindo os elementos tanto para a primeira função quanto para a segunda. Então, a gente precisa de todos esses termos para calcular, né? Essas interações. Então, a gente vai fazer primeiro calculado esses termos. Aqui, nós temos que calcular aqui a derivada parcial dessa função aqui em relação a x e depois em relação a y. Em relação a x, o que é variável? É x aqui e x aqui. Os demais é constante, né? Então, qual a derivada de x ao quadrado? 2x, né? Porque fica 2 vezes x, 2 menos 1, né? Que é 2x. Porque a derivada de cada... a gente fazer a derivada de cada parte, né? Que é uma soma de termos, então vai ser a derivada desses termos, de cada termo separado. Aqui, qual a derivada disso aqui? O y é uma constante, né? Então, a gente vai derivar só em relação aqui a esse x. Qual a derivada de x? 1. E o y é constante, fica 1y. E a derivada de 10 é uma constante, ela é zero, né? Então, não entrou ali, porque é zero. Aqui, vou apagar para não ficar bagunçado. Agora, a gente vai fazer esse mesmo processo considerando a derivada em relação a y. A derivada em relação a y, isso aqui é uma constante em relação a y, né? Então é zero. Isso aqui também é uma constante em relação a y, então é zero. Só vai sobrar esse termo aqui que tem y. E isso aqui, com a derivada de y em relação a y, vai ser 1, né? Vai ser 1 vezes, aqui 1 menos 1, aqui 1. E está multiplicando o quê aqui? X. Então, esse valor aqui vai ser a derivada dessa função em relação a y. E aqui a gente mantém a função original para calcular o μ0, né? Aqui. E depois, aí a gente vai fazer o quê depois? Substituir esses elementos dessa primeira, segunda, terceira. Mas vamos fazer aqui para a outra função. Aí temos essa função aqui. Aí vamos fazer a derivada em relação a x dela e em relação a y, derivada parcial. Em relação a x, isso aqui é uma constante, então é zero. Isso aqui também é constante, só que sobra que tem x aqui é essa. Então, nós vamos ter a derivada de x aqui, que é 1, então vai ter 3x ao quadrado. E essa função em relação a y derivando, vamos ter isso aqui é uma constante, não entra. Essa aqui entra, que é a derivada de y, que é 1. E a derivada de y2, que é y2 vai ser 2y. Então, 2y vezes 3x, que são as constantes. 6xy. Ai, desculpa, aqui peguei o apagador. Então, aqui a gente tem essa derivada desse y em relação a y. E aqui a gente repete a função original. Agora, nós vamos substituir esses termos aqui nas funções, né? Nessa aqui, nessa, em todas, né? Que a gente está na interação zero. Achar todos os valores aqui para depois achar os valores da interação 1. Aí aqui, vamos substituir. Então, substituindo, chegamos a esses valores, né? Só substituir esses termos nas funções, tá, gente? Aqui, substituindo, temos esses valores. Aí, na interação zero, nós temos todos esses valores que nós acabamos de encontrar, né? Ó, que são todos esses valores. E vamos substituir na fórmula do Newton, né? Que está aqui, ó. Só substituir na fórmula, né? Ó, x0, quem é? 1,5 menos μ0, que é μ0.
Aqui, ó, menos 2,5. Quem é a derivada de y0 em relação e derivada parcial de y0 de y? Aí tá cadê? Aqui, né, ó, 32,5 menos vezes zero, que aqui, ó, menos 6,25. Derivada parcial de mu em relação a y, que é esse valor aqui, ó. Aqui é 1,5, tá, gente? 1,5. Aí a gente vai ter aqui substituindo. Esse termo aqui de baixo vai repetir nas duas. Então, para cada interação precisa calcular só uma vez, né? Aí você vai pegar a derivada parcial de mi em relação a x, de mu em relação a x aqui. Aí a de y em relação a y, em relação a y. Aí, aqui tá um errinho, mas enfim, mas deu para entender, né? Aí vai pegar depois a derivada daqui de mu em relação a y, que tá aqui, e, e essa aqui em relação a x, e y em relação a x, tá aqui. Tá? É substituir e acha os valores. Aqui seria para y1, né? Aí tem essa diferençazinha aqui na função, aí ajusta também. Então, para x1 eu vou ter 2,03 e para y1 a gente vai ter 2,84. Aí aqui a gente teria esses valores. A gente tá vendo que já está meio que se aproximando os reais valores, que é 2 e 3, né? Aí, mas a gente vamos ver se a gente acha aqui para 2 e para 3 e para a próxima interação, aí tem x1 e x2. Aí a gente tem que calcular todos esses elementos aqui, né, gente? Ó, então tem que calcular e depois substituir nas fórmulas, tá? Então, se vocês fizerem isso, vão chegar esses valores aqui, tá? Que está se aproximando dos reais valores. Se a gente, aqui eu fiz até no Excel, ó. Aqui eu fiz os cálculos, botei as fórmulas todas, tá, gente? Ó, derivada de UI em relação a X, derivada de UI em relação a Y, UI, aí YI, é UI não, né, gente? Mas enfim. Mas é esse Y em relação a X, em relação a Y e o próprio valor, a própria função, e substituir todos. E achei, botando aquela fórmula lá grandinha de Newton, para a interação 2. Se eu quisesse para outra interação, é só puxar, né? Que eu já fiz tudo meio que encadeado aqui, ó, somente se aproximando mais ainda, ó. Então, aqui você vai parar, né, quando o erro for o que você tolera, né? Assim, você vai botar o erro, a norma, por exemplo, quando o erro tiver menor que tanto, você para, né? O número de interações. Mas aqui na terceira interação, a gente percebe que já se aproxima muito dos valores reais, tá? Aí, aqui, agora faça esse cálculo aí para x2, né? Já sabe quanto tem que dar. E fica aí também um dever de casa fazer a planilhinha, tá bom? Era isso e até a próxima, gente.